Diz assim, versículo 28 de Romanos 8: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Amém? Glória a Deus. Ou seja, na tradução Almeida diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Paulo começa com um axioma, ou seja, um provérbio, dizendo: sabemos. Sabemos. Ele fala, ou seja, eu e você, nós sabemos que, aí ele vem com a verdade agora, uma verdade absoluta, com uma certeza, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele começa trazendo um provérbio, depois ele diz, a verdade desse provérbio é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas coopera para o bem daqueles que amam. Ele diz quem são as pessoas que as coisas cooperam. Ele diz que todas as coisas cooperam, é um provérbio. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. É para quem não ama? Não. Ele diz quem é as pessoas. São aqueles que amam a Deus. Guarde isso no seu coração, para que ninguém tenha dúvida de quem ele está se referindo, para a pessoa não tomar para si dizendo assim: olha, então as coisas cooperam para o meu bem. Não. Se você ama a Deus, coopera para o seu bem. Mas se você não ama, essa palavra não é para você, nem para mim. Amém? Provérbios 16 vai dizer que nós podemos fazer nossos planos, mas do Senhor é a última palavra. Do Senhor é a última palavra. Mas a gente diz assim: por que não deu certo? Por que não deu certo? Tem um ditado popular que diz assim: querer não é poder. Mas como isso, pastor? Se lá em Filipenses capítulo 4 está dizendo que eu posso tudo naquele que me fortalece. Claro, pode. Quando nós não estamos debaixo da autoridade de alguém que é maior que a gente, que tem soberania sobre a nossa vida, que domina o nosso ser, domina as coisas e que trabalha em todas as coisas para realizar o seu plano, para concretizar o seu plano. Porque nós, quando nós nos entregamos a Deus, nós entregamos a nossa vida na mão dele. Então a nossa vida não pertence mais a nós mesmos, pertence a Deus. E Deus, quando nós dissemos assim: Senhor, a minha vida eu entrego em tuas mãos, naquele momento Deus fez o quê? Deus fez um plano para a gente. Ele arquitetou algo que ele vai ver lá na frente se concretizar. Mas para que isso aconteça, o plano de Deus tem que ser seguido à risca, querendo nós ou não, porque ele é soberano sobre a nossa vida. Ele é Senhor sobre a nossa vida, sobre tudo que fazemos, sobre tudo que temos, sobre tudo ao nosso redor. Deus tem controle de todas as coisas. Deus sempre vai ter controle. Aí você vai entender quando você lê comigo aí o Isaías que eu pedi para você abrir, 55 verso 8. Diz assim: o Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Olha o que está escrito em Isaías: que os pensamentos da gente não é igual aos pensamentos de quem? De Deus. As nossas ações não é igual às ações de Deus. Nós planejamos, nós agimos, mas quando nós estamos debaixo da autoridade divina, a vontade que prevalece é a do Senhor e não a nossa. A vontade que prevalece é a de Deus. O plano que se cumpre é o de Deus e não o nosso.
O controle da situação quem tem é Ele e não a gente. Ele é quem sabe o que vai fazer, como fazer. Ele é quem sabe como vai agir. Mas o difícil é entender a vontade de Deus. O difícil é aceitar os planos de Deus. O difícil é agir da maneira que Deus quer que a gente age. Viver além das circunstâncias, como Deus quer que nós venhamos viver. Esse que é o problema. Nós não entendemos, nós não queremos aceitar que as coisas cooperam, que as coisas trabalham, que as coisas, que tudo que está ao nosso redor, Deus usa para que coopere para o meu bem e o seu bem. Às vezes está doendo e nós estamos dizendo, por que está doendo? Porque Deus quer assim. Às vezes não dá certo e a gente diz, por que não dá certo? Porque Deus não quer que seja assim. Porque Deus traçou um caminho e o caminho é o dele, não o nosso. Nós não podemos pegar atalho. E às vezes os caminhos que Deus traçou vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter dor, vai ter angústia, vai dar errado o que nós planejamos. Porque quando dá errado, Deus está mostrando para a gente que as coisas é do jeito dele e não do nosso. E ele continua dizendo algo mais importante. Quando ele diz assim no último versículo, no versículo 9, ele vai dizer assim no final do versículo: olha, as minhas ações estão muito acima dos seus, ou das suas, as ações de Deus. 55:9, Isaías. Então, nós vamos aprender que Deus, Ele tenta a cada dia nos levar para o caminho dEle, fazer a vontade dEle. É nós que queremos seguir nossos planos. Nós que queremos fazer as coisas de acordo com o que nós achamos certo. E quando não dá certo, nós questionamos o porquê que não deu certo. Espera aí, nós não podemos questionar porque nós não temos mais vontade própria. Essa conversa de livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é o ímpio. Crente não tem livre-arbítrio, porque Deus é Senhor da nossa vida. E quem tem um Senhor não tem livre-arbítrio. Quando nós nos tornamos servos de Deus, entregamos a Ele o nosso livre-arbítrio. Nós não temos mais livre-arbítrio em nossa vida. Deus, Ele traça o plano e temos que se cumprir. Se a gente tentar sair do plano de Deus, Deus vai apertar, Deus vai puxar, Deus vai trazer, Deus vai criar situações para cooperar para o bem daqueles que amam. Se você e eu, nós amamos a Deus, então as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam. Mas se nós não amamos, então nós não estamos debaixo dessa promessa. Nós não estamos debaixo dessa palavra. Nós não estamos. Mas aí você vai ver em Mateus, capítulo 10, verso 6, não precisa abrir não, o Pai Nosso. Está escrito bem assim, olha. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a vontade de quem? De Deus e não a nossa vontade. E por que a gente quer viver a vontade da gente? E por que a gente, na hora, a gente ora o Pai Nosso e diz, olha, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E por que a gente quer viver o propósito da gente? A gente quer viver de acordo com nossos pensamentos. A gente quer que as coisas cooperem do jeito que a gente acha que deve cooperar e não do jeito que Deus planejou. E a gente fica questionando, murmurando e desanimando com as coisas que acontecem, com as coisas que vem acontecendo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 15, vai dizer que Deus é o único soberano e rei. Único soberano. A palavra único quer dizer que só tem uma pessoa só. Único. Ele é único. Não tem outro soberano além dele. Ele é o único soberano. Soberania vem de poder supremo. Vem de domínio de tudo, de controle de tudo. Nada é capaz de mudar, nada é capaz de influenciar, nada é capaz de mandar em Deus. Deus manda em tudo e em todos. Deus sempre vai ter controle de tudo que há ao nosso redor e em nossa vida. Deus sempre vai ser assim. E nós às vezes não entendemos o que é soberania de Deus na nossa vida. Só assim é que nós vamos entender o que Paulo quer dizer.
Porque é fácil a gente dizer, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quem é que ama a Deus? Quem são as pessoas eleitas? Quem são as pessoas que Deus colocou como eleita? Quem se enquadra a essa promessa? Só as pessoas que amam, porque quem ama tolera tudo. Quem ama aceita tudo que Deus dá. Quem ama, ela obedece a palavra de Deus e segue segundo o seu propósito. Porque o propósito não é meu, não é seu, é sim do Senhor. E quando nós entendemos isso aí, a gente vai aprender que tudo que acontece ao nosso redor está agindo a nosso favor e não contra nós. Ah, pastor, que negócio é esse? Então se eu brigar em casa com o marido, então Deus está agindo a meu favor? Tá sim. Está ensinando você a como enfrentar essas situações. Ah, se eu perder o meu emprego, Deus está agindo a meu favor? Tá sim. Está ensinando a você a não viver só do pão. Ah, se eu cair doente, Deus está agindo? Tá sim. Está ensinando você a enfrentar mais uma coisa, usar a sua fé. O crente não cai doente. Quantos crentes querem cair doente? Nós não é super-homem. Nós não é perfeito, nós não somos perfeitos. Ah, meu filho desviou. Por que aconteceu? Porque Deus está tentando ensinar você a lidar com situações de filhos afastados. E a gente, por aí vai. Ah, eu perdi o ano no colégio. Por que Deus deixou acontecer isso? Porque Deus está ensinando a você a não desistir do seu propósito, não desistir dos seus planos, não desistir da faculdade. Insistir, perdi, mas vou continuar. Vou me matricular de novo, vou estudar mais e vou conseguir passar. Ah, eu fui para a igreja hoje e não senti a presença de Deus. Por que Deus permitiu que eu não sentisse a presença dele? Para você refletir sobre a sua vida e ver que você não está buscando bem, não está fazendo o papel de buscar. Você tem que se lançar mais. Ah, eu estou na igreja há um bocado de tempo e não fui batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque ainda não fui? Porque Deus está agindo a seu favor. Deus está querendo mostrar para você que aquilo que você está fazendo ainda não é suficiente. Você não foi alcançado por isso. Tudo que acontece, de bom ou de ruim, seja ela qual for, é para o bem daquelas pessoas que amam ao Pai, que se entregam ao Pai, independente da situação, seja ela boa ou ruim, seja ela, olha, deplorável ou não, vergonhosa ou não. Você tem que entender que você está debaixo da mão poderosa do Senhor. E quando você está debaixo da mão poderosa de Deus, a vontade que prevalece é a dele. A vontade que prevalece é a vontade dele e não a nossa. E a gente está aí às vezes se reclamando, está bem se questionando. Ah, eu planejei algo para esse ano e não deu certo. Eu planejei e está dando errado. Já perguntou o porquê que Deus está agindo assim com você? Eu me pergunto, Pai, por que eu queria isso e o Senhor não deixou fazer? Por quê? Porque as coisas estão cooperando. Eu já vi pessoas contar testemunho que uma viagem deu errada, perdeu o ônibus. Quando foi à noite, saiu no noticiário que aquele ônibus que aquela pessoa ia viajando capotou, bateu, teve um acidente. Pessoas que perderam um compromisso e no meio do caminho, no ponto do ônibus onde ela pegava o ônibus, teve um assalto e um homicídio com aquele assalto. Teve pessoas que deixou de ir para certo lugar e lá naquele lugar aconteceu uma tragédia. E a gente às vezes fica reclamando porque alguma coisa não dá certo. Deus está trabalhando a seu favor, usando todas as coisas, porque toda ação tem uma reação. É a terceira lei de Newton. As ações de Deus, ela é baseada nas nossas ações. Quando nós reagimos de um jeito, Deus também reage de outro jeito. Quando nós fazemos algo, Deus também faz algo. Quando nós erramos uma parte, Deus usa outra parte para poder consertar o nosso erro. E Ele está agindo a nosso favor, para que as coisas venham dar certo, da maneira que Ele planejou. O plano dele tem que ser seguido à risca. Tem que ser seguido à risca. Mas o importante de tudo isso é permanecer firme. Firmes na fé, mesmo com as coisas dando errado. É entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e o quê? Agradável. Mas é a vontade nossa ou a de Deus?
a de Deus. Se é a vontade de Deus, então temos que seguir. Temos que continuar seguindo. Primeira epístola de João vai dizer assim, versículo 2, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. O mundo passa com as suas cobiças, ou seja, com seus desejos. Mas a pessoa que faz a vontade de Deus, ou seja, vive segundo o plano de Deus, vive segundo a vontade de Deus, permanece para sempre. Sabe por quê? Porque ela aceita tudo que Deus dá. Seja dor ou não, seja tristeza ou alegria, seja prosperidade ou pobreza, ela aceita o que Deus preparou para ela, e ela tem esperança que Deus irá, no final de tudo, recompensá-la. O plano de Deus, ele é feito para os seus eleitos. E quem são os eleitos de Deus? Aquelas pessoas que abdicaram da sua própria vontade para viver a vontade do Pai, que abdicaram dos seus propósitos para viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus, quando chamou a mim e você, não foi fazer a nossa própria vontade, foi fazer a vontade dele, porque nós não fomos chamados para viver o nosso propósito, e sim os propósitos de Deus. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui chamado, eu não imaginava de estar aqui hoje pregando o evangelho. Eu cheguei na igreja no intuito, e Deus criou outro plano para mim, e para isso eu passei por um processo. Processo de quê? Lutas, perseguições, vergonhas, perdas. Mas sabe o que é mais importante? É que eu não desisti do meu Deus. Eu aceitei, eu perseverei e me deixei levar segundo a vontade dele, porque eu entendi que as coisas estavam cooperando para o meu bem e não para o meu mal. Deus não vai fazer nada na sua vida para o seu mal. Essas pessoas aí às vezes dizem assim: ah, Deus castiga, Deus maltrata, Deus aperta, Deus faz coisas que a gente às vezes não entende. Mas no Provérbios capítulo 10, verso 22 vai dizer que as bênçãos do Senhor traz prosperidades e não traz dolo, não traz dor, não precisa fazer força. As bênçãos do Senhor não traz sofrimento. Sabe por que não traz? Porque o mundo pode olhar para você e dizer está sofrendo, mas para você não. Você está dizendo: o maior sofreu o meu Jesus e eu estou no lucro, eu estou bem. Que o mais importante para mim é estar na presença. É que um dia o que Jesus prometeu para mim, que foi a única promessa de Jesus, ela vai se cumprir. E a promessa de Jesus na minha vida é me salvar, e o restante é só lucro. O restante não importa. Os discípulos de Jesus, eles passaram por muita luta. Nenhum deles, e olha que eles viviam na primazia do poder, eles viveram na essência do Espírito Santo. Eles viveram o sobrenatural, algo extremo, porque eles andaram com Jesus, foram batizados primeiros. Eles foram pessoas que aprenderam diretamente com o Mestre. E todos eles morreram pobres e assassinados, com exceção a João. E a gente pergunta: por que esses caras sofreram tanto? Por que esses caras padeceram tanto? Por que esses homens viveram tanto sofrimento, já que eles estavam vivendo a plenitude do poder de Deus? Porque Deus chamou eles para um propósito, e o propósito de Deus foi revelado a eles. Que o propósito de Deus para a vida deles era morrer pelo Evangelho, morrer por amor a Cristo. Mas nós não sabemos qual é o nosso propósito. Deus sabe qual é o meu propósito e qual é o seu propósito, o que Ele preparou para a gente. Mas já que nós não sabemos, o que é que nós fazemos? Seguimos os passos do Senhor, seja eles bom ou ruim, dolorosos ou não. As pessoas, elas abandonam a fé porque elas não entendem o propósito de Deus na vida. Elas querem que as coisas venham dar certo de acordo com seus pensamentos. Mas como foi dito em Isaías, que os pensamentos da gente não são os pensamentos de Deus. Os planos de Deus é diferente da gente. Deus tem planos diferentes. Deus é totalmente diferente da nossa maneira de pensar.
Totalmente diferente. Aí, em Epístola de João, capítulo 4, verso 18, vai dizer: no amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro e afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente de Deus. Quando a pessoa ela reclama das coisas que estão acontecendo, é porque ela está com medo. E o amor de Deus não habita no coração dela. Por isso que o propósito de Deus é esse: que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam quem? A Deus. Só quem ama vai entender. Só quem ama vai aceitar. Só quem ama vai perseverar. Só quem ama vai resistir. Só quem ama vai suportar. Ver a vida dela, a vida toda sofrendo e dizendo assim: por que não aconteceu ainda? Por que as coisas que eu planejo não dá certo como eu queria que fosse? Por quê? E ela diz assim: porque é a vontade de Deus, porque é a vontade do Senhor. Que seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha. Que seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Que seja manifeste em minha vida o teu poder e não o que eu quero, da maneira que tu quer que tem que acontecer, e não da minha maneira. Esse é o problema das pessoas, é que elas não aceitam a vontade de Deus, elas não aceitam os planos de Deus, ela não aceita o projeto de Deus para as suas vidas. Ela não aceita, e quando vem a tempestade, quando vem os problemas, ela não está preparada, porque ela criou expectativas segundo os seus planos. Segundo os seus planos. Abra aí em Efésios capítulo 1, verso 9. Efésios 1, 9. Acharam? Amém? Diz assim: fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de quem? De Cristo. Versículo 10. Esse plano é unir o tempo certo, no tempo certo, debaixo da autoridade de quem? De Cristo. Tudo o que existe no céu e aonde? Seja feita a vontade de Deus aonde? Assim na terra como é a nossa vontade. Deus tinha um plano secreto e tem um plano secreto. O plano secreto é unir a nossa vontade com a vontade de Deus mediante Cristo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e a sua vida? Qual é a maior vontade de Deus? Você foi chamado para quê? Para ser salvo. A vontade de Deus é te salvar. Mas para você garantir a sua salvação, você tem que obedecer o plano de Deus, o caminho que Ele traçou para você, seja ele qual for, seja ele seja o que der, o que vier. Vocês têm que estar preparado para tudo, porque você é eleito de Deus, e os eleitos que amam, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí volta lá para Romanos. Volta lá para Romanos. Diz assim, amém? Porque aquele que já tinha sido escolhido por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com quem? Com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, versículo 30, Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com ele. Você foi chamado para viver o propósito de Deus e não o seu. Eu fui chamado para viver o propósito de Deus e não o meu propósito. Se eu fosse viver o meu propósito, eu estava perdido. Porque o propósito de Deus é me salvar. E para isso Ele vai criar todas as situações. Ele vai fazer que todas as coisas na face da terra cooperem para o seu bem. Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para que você viva com uma fé sadia. Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para que você esteja de pé.
Ele vai fazer que todas as coisas cooperem para você entender quem é Deus na sua vida. Ele vai fazer com que tudo que está ao seu redor venha ser favorável a você, mesmo você não percebendo o que é. As decisões que nós tomamos decisões baseadas no Espírito de Deus, porque quem ama a Deus é guiada por quê? Pelo Espírito. E se o Espírito te leva para o sofrimento, então quem levou você? Foi você ou foi Deus? Foi Deus. Se o Espírito te leva para a batalha, quem te levou? Foi Deus. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus não reclamou, porque era a vontade de Deus que aquilo acontecesse. Quando você estiver passando por luta, por provação, por dificuldade, quando você estiver enfrentando situações difíceis, lembre que as coisas cooperam para o seu bem. Lembre que o que está acontecendo de ruim na vida ou de bom, tudo é plano de Deus, tudo é a vontade de Deus, tudo. Deus tem controle de todas as coisas, mas só tem controle na vida daqueles que amam. Porque quem peca não tem o amor de Deus. Então quem está em santidade, está vivendo por provação, e vai perguntar: Senhor, eu pequei? Não. Deu errado porque eu pequei? Não. Deu errado porque eu sou incompetente? Não. Deu errado porque então? Deus vai dizer no seu coração: porque eu quero assim, porque eu estou preparando algo para você, porque eu estou cuidando de você, porque eu estou agindo, olha, ao seu redor para que as coisas dê certo. Eu estou trabalhando a seu favor, porque você é guiada pelo Espírito, você é eleita. Você é a pessoa que Deus amou primeiro. Você é a pessoa que Deus chamou para um propósito. Você é a pessoa que Deus arquitetou um plano. Você é a pessoa que Deus preparou algo grande e que vai se concretizar no tempo certo. Salmo 40 vai dizer: espere com paciência. Salmo 40 vai dizer que Ele vai se inclinar para você. O Salmo vai dizer também que os que confiam em Deus são como os montes, não se abalam, permanece na fé, não desiste, não desanima, porque as lutas virão, irmãos. As coisas ruins estão acontecendo, as coisas ruins estão aí, ó, ao seu redor. Todo dia uma má notícia, todo dia um problema. E sabe o que está acontecendo ultimamente? As pessoas têm perdido a fé por causa desses problemas, porque não entenderam o que está escrito aqui em Romanos. Pois sabemos, nós sabemos disso. Quem? Os eleitos, os que têm comunhão com Deus. Nós sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que já estão eleitos. As coisas trabalham, seja ela a qual for, boa ou ruim, boa ou ruim. Mas o importante é permanecer. O importante é estar de pé. O importante é buscar. Por isso, irmão, faça com que as coisas colaborem. Faça com que as coisas colaborem a seu favor. Mas pastor, como eu vou fazer se os planos de Deus eu não sei como é? Deus diz para você fazer o quê? A vontade dele. Qual é a vontade de Deus? Não peque, não erre, não duvide, não desista, não reclame, não murmure. O povo de Israel, Deus chamou Moisés naquele monte e disse assim: olha, Moisés, vai até o Egito e liberta o povo. Vai lá e diz o que eu vou botar na tua boca. E aí Moisés sai e Deus planejou: vai ser assim, tu vai sair com o povo, e aí tu vai viajar 40 dias e vai chegar até a terra prometida. E Deus tinha um plano, o plano de Deus estava ali. Olha o que aconteceu. Aí Moisés foi lá, Deus mandou as 10 pragas. Aí Faraó soltou o povo, e o povo vai embora. Atravessa o Mar Vermelho com tanta luta. Mas quando chega no deserto, o povo começa a fazer o quê? Murmurar. Começa a reclamar. Começa a achar ruim. Começa a dizer: não tem comida, não tem água, a gente vai morrer. Começou todo mundo a murmurar. Mas o plano de Deus era 40 dias. O plano de Deus estava ali. E o povo começou a pecar contra Deus, a blasfemar contra Deus, a dizer que Deus levou eles para matar, a dizer: lá no deserto, lá no Egito não tinha
cemitério não, não tinha cova não. Lá não tinha não, vai enterrar a gente aqui. Lá não tinha, lá tinha as panelas de carne, aqui não tem, a gente vai morrer de fome. Aqui não tem água, não tem nada, a gente está num mundo perdido. Começaram a reclamar, começaram a perder, olha, o foco. O alvo era Canaã, o alvo era a terra prometida, o alvo era o lugar onde Deus preparou. 40 dias eles iam chegar lá, mas começaram a murmurar. Mas Deus deixou de realizar o seu plano? Deus deixou? Não, só adiou, só retardou. É o que acontece quando nós começamos a reclamar, quando nós saímos do amor de Deus, da obediência ao Senhor. O Senhor não tira o plano, não muda o plano, Ele começa a retardar o plano. Então Ele começa a usar as coisas ao nosso redor para cooperar com a gente. Com o quê? Com as lutas, as dificuldades, os problemas, para mostrar a gente que a gente está no caminho errado e voltar para o caminho, para nos mostrar que nós precisamos nos apegar mais com Ele, estar mais na presença. Mas o que eu vejo hoje, eu digo minha pessoa, eu vejo isso. Eu vejo que nós estamos vivendo um tempo igual o povo de Israel saindo do Egito. Deus está preparando, está perto, Jesus está voltando, Jesus está à porta, não falta muito. E agora a gente está no meio do caminho e nós começamos a dizer: Senhor, lá no mundo estava melhor, só está apertando, que coisa ruim, falta emprego, está todo mundo morrendo, está todo mundo com fome. Começa a falar, começa a murmurar, adiando a volta de Jesus, porque Deus chamou você para viver o propósito dele e não o seu. E o propósito de Jesus é um. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide. Mas a gente tem deixado de ir, porque a gente fica dizendo assim: olha, as coisas não são favoráveis a nós, o clima não está bom, a situação não está boa, eu estou vivendo por prova. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe da minha vida. E você sabe da minha? Deus chamou você, Deus chamou a mim para viver o seu propósito, o propósito dele, não o seu. Por isso que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.